E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu vou fazer um vídeo aqui explicando como que eu faço para buscar o branco, tá? O que eu faço nessas análises? Então eu faço o seguinte. Então eu entro nesse site aqui que chama-se TipMiner. Eu entro aqui, eu coloco aqui colunas fixas, tá? Para que o primeiro minuto aqui seja sempre o 00, 01 e fique sempre assim, não fique mudando a ordem. Então aqui nessa primeira coluna vai sair os números 00, 01, do minuto 0, minuto 1, minuto 3 até o minuto 9. Vai ficar assim o tempo todo. Aí depois eu venho aqui e coloco aqui, por exemplo, uns 4.000, que é 4, 5.000, um valor bem alto aqui para pegar o dia inteiro. Vamos esperar aqui carregar. Aí eu faço um download da planilha no Excel com esses dados. E eu jogo na planilha que eu tenho aqui. Eu acabei já de exportar, não vou exportar novamente não. Então eu clico aqui, exporto. E exporto para uma planilha no Excel. Vou dar uma mostradinha de como ela fica aqui. Essa aqui é a planilha. Então aqui tem todos os números nesse último minuto aqui que saiu. Então nas últimas 24 horas, o número 1 pagou 14 branco, o 2 pagou 13 e assim vai por diante. Nas últimas 12 horas, o número 1 aqui pagou 7 brancos, o número 7 pagou 4, o número 14 pagou 10. Eu olho isso aqui no diário, de 12 horas. Então, baseado nesses números aqui, eu já sei, por exemplo, que o número 4, ele não é um número que está pagando muito branco hoje. Pagou 11 brancos durante o dia e nas últimas 12 horas pagou 4. O número 7 é a mesma coisa. Então, dependendo da hora que eu for entrar, talvez eu não entre se for o número 4 ou se for o número 7. Mesmo que o ponto de entrada me mande entrar. A não ser que seja algum outro fator que me faça entrar nesse ponto de entrada. Então eu vou mostrar tudo para vocês aqui conforme eu vou fazendo, né? Aqui embaixo eu marco o minuto que saiu o branco. Então aqui, por exemplo, saiu o branco aqui. Então minuto eu marco aqui. Então e marco os intervalos que vão saindo entre eles. 6 minutos, 10, 12. Esses aqui eu não atualizei ainda porque eu não mexi na planilha. Eu só coloquei ela aqui e não atualizei ainda. Então eu tenho essas informações. Então, por exemplo, olhando aqui, eu sei que o número 11, ele pagou um branco nas últimas 6 horas. Então de 3 a 6 ele pagou 0 e nas últimas 3 horas pagou 1. O número 12 pagou 2. Então eu vou olhar esses números aqui conforme eu vou fazendo as entradas. Eu vou fazer a análise aqui para mostrar na prática. Então eu volto aqui para o site, né? Beleza, aqui acabou de pagar um branco. Eu vou colocar esses números aqui conforme está na planilha para a gente poder ter os intervalos certos. Então a gente pagou no minuto 15, no minuto 8, no minuto 5. Mais para baixo que isso já fica longe. Então esses outros minutos eu vou desconsiderar. Passou de meia hora, eu já até uns 35 minutos no máximo de intervalo, mais que isso eu já começo a desconsiderar aquela entrada. Então vamos fazer a análise aqui agora com ela para a gente poder ver. Beleza. Então aqui a gente tem os minutos. Então a última pedra aqui foi paga no minuto 15. Então daqui para cá deu 10 minutos. Do 8 até o 15 deu 7 minutos. Então com 7 e com 10 minutos de intervalo a gente consegue uma entrada. Daqui para cá deu 10 minutos. Então, não, 10 não, deu 20 minutos. Com 20 minutos a gente consegue entrar. Então com 30 minutos também. Saiu uma agora, com 16. Então dos 5 até os 16 deu 11 minutos. Eu vou marcando esses intervalos para ver quais deles se repetem. Então os que se repetirem vai ser o que eu vou ter mais confiança em fazer a entrada. Então a gente tem no minuto 16, no 15, no 8 e no 5. Esses são os minutos que a gente tem para fazer a entrada nesse momento. Então vamos ver se a gente consegue. Vamos ver alguma outra informação. Quando tem pedra repetida, por exemplo, aqui tem branco e branco, aí a gente olha que minuto que isso aqui saiu. No caso aqui, saiu no minuto 5. Então a gente vê esse minuto 5 juntamente com essa pedra, para a gente ter uma assertividade um pouco melhor, né?
Senão a gente fica só pro rumo, assim, jogando sem saber. A gente não tem uma técnica mais correta. Então aqui eu... Eita, deixa eu diminuir aqui para 200. Depois eu explico de novo por que eu tenho que aumentar ali. Só pra gente ver essa... O 14 é um número que chama de falso branco, né? Então, às vezes o local que ele sai... Por exemplo, aqui saiu 23 e 11. Pode ser que aqui no 23 e 21 saia um branco, porque ele é um falso branco. Então eu marco esse minuto que ele saiu também, para eu ter alguns outros pontos de entrada aqui juntando. Quando eles todos entram em confluência, aí é um ponto que eu posso buscar uma entrada. A gente vai fazer aqui na prática aqui para não perder. Beleza, o número que pagou um branco aqui foi o 5, né? Ele já tinha pago um branco, ele pagou de novo. Então a gente já tá com dois números 5 aí pago branco, né? Deixa eu colocar o número 5 aqui para não perder. Beleza. Vamos ver o que a gente tem aqui agora. Ver se tá gravando? Tá gravando, tá tudo certinho. Beleza. Onde eu pus a planilha? Até aqui. Beleza, sabendo disso, agora a gente vai começar a fazer as nossas análises. Por exemplo, o número 8. O número 8 a gente olhou que não tinha, agora foi o número 9. Então, por exemplo, saiu dois números repetidos. Agora saiu um 8 e saiu o número 9. O número 8 a gente já tinha visto que ele não tinha pago branco. Mas o que a gente faz? A gente clica no branco para ver quais foram as cores que pagaram os últimos. Então foram vermelho e preto, então está totalmente neutro. Aqui seria um ponto que daria para fazer uma entrada. Vamos ver aqui se ele sairia ou não. Eu nem vou fazer entrada porque eu já estou com a meta batida, né? Mas eu não vou buscar não. Mas seria um ponto que daria para fazer uma entrada. Então, por exemplo, não veio o número 1. Do número 1 para cá, vai cair nessa coluna aqui, nessa primeira coluna. Essa primeira coluna aqui faz um tempão que ela não paga branco. Então não seria um momento ideal para eu entrar não. O momento ideal para eu fazer as entradas é depois do minuto 4. Então até chegar no minuto 4 aqui eu vou explicar as outras coisas que eu olho para buscar um branco. Por enquanto eu não vou entrar não. Então eu vou colocar aqui em 4.000, pode ser 2.000, o número que você quiser. Eu gosto de colocar uns 3, 4.000 porque eu pego um período maior. Esse período maior aqui dá pra gente ter uma abrangência um pouco melhor do dia todo. Então eu vou lá pra baixo, ando um tanto pra baixo assim. Eu gosto de pegar no começo do dia, por exemplo, peguei aqui. Então, ó, por exemplo, tá bem espaçado os brancos entre si, então não é um momento bom pra eu buscar o branco. Ele tem que estar mais próximo assim que eu consigo acertar melhor. Aqui, desse jeito é um lugar que fica mais à vontade. Então aqui, por exemplo, ele veio pra coluna do meio. Aqui ele tá mais pra coluna do final, do minuto 8. Aqui ele tá no minuto 0. Aí a gente vai vendo que ele vai mudando pra coluna do meio de novo. Manteve esse aqui na coluna do meio. Passou um tempo aqui que ele teve recuperação, não saiu muito branco. De novo aqui aconteceu de sair recuperação. Depois ele veio pra coluna do meio, que provavelmente foi uma chuva de branco aqui. Depois ele veio pro minuto 6. Aí deu aqui 4 brancos seguidos. Nossa, bastante branco seguido. Provavelmente aqui o pessoal pegou bastante branco aqui, depois deu uma recuperaçãozinha, depois ele de novo para a coluna aqui do minuto 6, passou por uma recuperação, veio de novo para o minuto 6, juntamente com a coluna do começo, do minuto 0. Aqui, por exemplo, olha aqui, que bonito que está aqui. Então aqui, em qualquer momento que a gente tentasse fazer as nossas entradas aqui, a gente já conseguia. Um branco que está relativamente tranquilo de achar. Se você tivesse esses dois aqui, mais esses três aqui, um desses dois aqui, ou até esse aqui, a gente conseguiria pegar. Aí, passou por um momento de recuperação, né? Veio aqui e agora a gente está no momento atual. A pedra que saiu por último foi a 11. Então, provavelmente aqui o próximo branco ele possa pagar por aqui. Não tem por que eu fazer a jogada aqui. Ah, mas pode vir um branco aqui? Pode vir, mas... Olhando aqui no nosso histórico, há quanto tempo que não acontece de vir branco nesse intervalo aqui? Desde as 8h42, agora é 11h22. Tá indo para 3 horas. Então não tá no momento forte de pagar branco nesse minuto em questão. Então eu faço a análise dessa forma, eu espero. Então, por exemplo, agora tá vindo um padrãozinho de xadrez, né? Xadrezinho. Então, por exemplo, ele pode quebrar por aqui. Na hora que ele quebrar, a gente entra.
Já olhando aqueles números que a gente olhou lá atrás, os números da planilha que não estão pagando muito branco. Deixa eu deixar a planilha mais aqui. Aqui, planilha, isso não some não. Aí eu já olhei os intervalos de minuto entre eles. Então eu já sei que tá pagando de 10 minutos, 20, 3 minutos, 7. Não tá pagando um intervalo de 12 minutos, de 9, não tá pagando 15, não tá pagando 1 hora. O máximo que eu busco também é 35 minutos. Se estiver pagando 1 hora, eu não tô sabendo. Então, sabendo desses dados, eu já começo a buscar o branco dentro daqueles minutos que eu acho que pode acontecer. Então eu vou buscar dentro daqueles minutos em questão, que a gente já conhece. Então, baseando nisso, olhando aqui na nossa planilha, olhando nos nossos cálculos que a gente vai fazendo. Eita, sumiu a minha tela. A gente já sabe que agora está chegando próximo de um ponto de entrada. Então, por exemplo, o número 5, ele pagou branco. O número 5 pagou branco 2 vezes. Pode ser que o número 3 pague. Pode ser que aqui pague. Já está próximo do ponto que a gente tem. Olhando na nossa planilha, o número 3, o que ele fala? O número 3 ele pagou 6 brancos nas últimas 3 horas. Então é um número muito forte para pagar branco. É um número que provavelmente a gente faria uma entrada nele. Vamos ver o que ele dá aqui. Mas ele não pagou e veio o número 7. Então o número 7, a gente pode entrar nele. Porque o número 7 ele é um número vermelho, já condiz com os últimos números que pagou e está no ponto de entrada aqui. Apesar de ser 3 seguidas assim, um em cima do outro, é muito difícil, sabe, de acontecer. Mas 2 assim, um do lado acontece. Então vamos ver se a gente acertaria essa entrada aqui. Buscando o branquinho aqui. Vamos ver. Veio o número 3. Agora que esse seria o ponto ideal de entrada. 3. Aqui em cima. Eu acredito muito que ele vai pagar aqui, se ele for pagar. Que ele não paga aqui, mas se eu estivesse jogando, eu entraria nas 2 casinhas. Depois do 3 e depois do próximo. Vamos ver aqui o que vai dar. Eu gosto de mudar a tela aqui e ficar no suspense pra gente também acompanhar, né? Conforme a gente estivesse jogando. Vamos ver se veria um branco. Um pouquinho mais. Faltou. Beleza. Então agora esse próximo ponto de entrada aqui, esse aqui a gente entra. Então nesse aqui a gente entra, ainda mais depois dessa sequência. Estamos no ponto de entrada certo, estamos com o número da cor correta, tá vindo uma sequência de surf, então a gente pode acreditar que essa sequência vai quebrar no branco. Ou ela quebra no branco, ou ela vai quebrar no preto e depois apagar o branco. Então não veio. O número 4 a gente já tinha analisado que o número 4 ele não estava um número muito bom para entrar hoje, né? Porque ele não tem pago muito branco. Talvez baseado nisso também a gente não teria feito a entrada, mas o ponto de entrada em questão é um ponto bom. Então tem a confluência do ponto de entrada, a confluência da cor e o número não é favorável. Então são 2 pontos a favor e um contra. Então a gente tem que entrar baseando nisso, nessa sequência. Agora ficou bem forte. Então a gente tem uma sequência de cor, 2, 4, 6, 7. 7 números na mesma cor. A gente tem a possibilidade desse branco sair aqui, ó, em cima desse, respeitando os mesmos 10 minutos que esse daqui. Então é um ponto que daria para entrar sim. E o número 2 que a gente já viu aqui, que o número 2 pagou só um branco nesse horário. Nessas últimas 3 horas. Nas horas anteriores ele pagou 5 vezes. Então agora a gente entra. E quando acontece isso daqui, de repetir número, então 2, 2, 4, 4, 2, 2 é um indício maior de entrada. Eu normalmente gosto de fazer 3 entradas no máximo, sabe? Não acertei, espero o próximo. Então provavelmente eu já teria parado de buscar o branco aí, apesar que o ponto melhor seria esse daqui agora. Vendo esses 2, 4 e esses 2, 2. Mas talvez eu tivesse parado, tivesse esperando um pouquinho, mas ele saiu aí. Então pagou, né? Respeitando aquela análise que a gente acabou de fazer aqui. Então aqui, no minuto, 11 minutos depois, ele era para pagar aqui, ele pagou depois. Então eu faço as minhas análises dessa forma, baseando que vai pagar em cima, do lado, esses intervalos. Então, ó, se a gente olhar o número 2 aqui,
no nosso intervalo aqui, ó, ele já não tinha pago o branco há um tempinho. Tava na hora dele pagar. Ele pagou aqui, ó, 8,41. Pra cá ele não tinha pago ainda. E se a gente olhar na nossa planilha aqui, deixa eu pôr a planilha para vocês verem. O número 2, ele pagou 5 brancos aqui nas últimas 6 horas e agora não tinha pago. Ele pagou o segundo agora. Então ele está pagando 2 agora. E estava dentro do intervalo correto. Dentro do intervalo certo. Se a gente olhar aqui o número 14, lembra que o 14 que eu comentei que ele é um falso branco? Então aqui a gente tem um branco aqui e um 14 embaixo. Ó. Então, baseando na parte de cima do 14 aqui, não só ele, tá? Tem que ter um branco perto, outras coisas junto. É uma possibilidade. Então esse 14 aqui, ele poderia pagar um branco aqui, mas como essa coluna a gente já tinha olhado que ela não estava boa para pagar branco, a gente não entraria. Esse 14 já está colado nesse branco, esse 14 já desconsidera. E esse 14 aqui já pagou o branco em cima certinho, que é o que a gente estava analisando. Ou então esse de baixo aqui já está perto desses que a gente desconsidera. Mas existe uma possibilidade aqui de estar pagando outro branco por aqui, porque tem esse 14 aqui, que a gente considera um falso branco, né? Que pode estar pagando aqui por aqui, e tem esse branco aqui de baixo aqui, que pode estar pagando exatamente em cima, que a gente já olhou que os intervalos estão aqui, de 10 minutos ou de 20 minutos. Então pode ser que pague por aqui também. Então a gente percebeu aqui uma sequência de números, 2 números repetidos, depois veio o branco. Essa sequência de surf, quando vem assim e já quebra no branco, não é uma sequência fácil para mim pegar, não. Eu prefiro quando ela vem, quebra, vamos por vem a sequência de surf vermelha, ela quebra no preto para depois eu entrar. Aí eu consigo entrar um pouco melhor, porque a gente já veio buscando branco por aqui, né? A gente teria entrado 1, 2, 3, 4, 5 vezes para poder pegar. E para bater a meta buscando branco, a gente tem que acertar ele na terceira, na quarta entrada, na quinta no máximo, senão fica muito longe pra gente buscar. Aí às vezes a gente tem que aumentar a mão, bate o stop antes de bater o branco. Então tá virando aqui 1 minuto de novo. Então aqui a gente não entraria, né? Que a gente já observou agora há pouco, né? Do minuto 0 até o minuto 4 a gente não entra. Ah, mas se sair branco antes, saiu, fazer o quê? A gente não vai entrar. A única possibilidade de a gente entrar aqui é se vir uma sequência muito forte de surf, ela quebrar com uma cor. Mesmo assim, a gente vai ter que levar em consideração o tempo. Então, por exemplo, do minuto 8 ao 16 são 8 minutos. Do minuto 27 com mais 8 daria 25. Então daria aqui. Então não vamos considerar ele. Do minuto 5 ao 16 são 11 minutos. Se eu pegar 27 mais 11 daria 38. 38 daria mais pro final aqui. Então as nossas somas em cima desse branco aqui vai estar tudo para cá. A não ser que a gente considere um outro. Por exemplo, o de 15. O intervalo de 8 com 15 são 7 minutos. Se eu pegar 15 mais 7, daria 22. Aí eu consideraria pegar aqui. O problema é que essa coluna aqui ela não está boa para pagar branco. Em algum momento ela vai ficar boa. Mas nesse momento ela não está. Então, pode ser que a gente entrasse sem o amparo do minuto. A gente pode entrar acreditando em outras condições. Por exemplo, agora teve a quebra do surf. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Ó. Vem um branco, era bom que viesse tudo preto aqui, aí quebra. Mas aí quando quebra, vem um branco e vem um surf em seguida e quebra para uma cor, eu gosto de entrar em até 2 vezes. Então depois do 5 daria para entrar uma vez. E depois do próximo número, se não pagar, a gente entrar uma vez também. E eu dificilmente busco duplo também. Vamos ver se ele pagaria. Beleza, não pagou, e veio o número 13. O número 13 é aquele número que a gente olhou aqui, que também está devendo branco. E nos últimos horários a gente não tem muita análise de cor. Deixa eu ver aqui como está a cor. Não está muito diferente, não. Vou deixar aqui para a gente ter a surpresa. Então vamos supor que a gente entrou depois do 13 também. Vamos ver se a gente acertaria o branco. Veio o número 12. Beleza, aí agora a gente aguarda. Aguarda até quando? A gente vai aguardar até as entradas chegarem depois do minuto 5. Aí a gente começa as nossas entradas novamente. Aqui do minuto... A última pedrinha do minuto 4 até aqui no minuto 8 aqui, 7, a última pedra, a gente vai fazer as nossas entradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Sete locais pra gente fazer a entrada. Aí a gente analisa o número pra gente entrar. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente aí, quando eu for fazer a entrada pra branco, explicando isso. É que eu ainda acho um pouco confuso pra eu fazer a explicação e entrar ao mesmo tempo. Então eu prefiro explicar aqui, depois eu faço outro vídeo entrando já, fazendo as operações, buscando, bater a meta mesmo buscando o branco. Mas acredito que tá dando pra entender como funciona. Então, vamos supor, a gente já sabe que o número 5 pagou um branco, o número 2 pagou um branco, então a gente tá percebendo que ele tá pagando assim próximo. 5, 2, o 3. Agora o 4, por exemplo, a gente não entra no 4, porque a gente já sabe que o dia de hoje não tá bom pro número 4. O número 4 não tá pagando muito branco. Ah, mas se pagar aqui, pagou, fazer o quê? Em algum momento ele vai pagar. Mas a gente vai jogar junto com a tendência, não contra ela. Então, aqui tá parecendo que vai vir uma sequência de cor de novo e vai quebrar no branco. Será? Será que vai quebrar antes aqui? O 5 pagou bastante branco, mas o 5 aqui ainda não está no minuto certo. A gente precisaria esperar chegar até por aqui. Vale a pena entrar em mais tentativas aqui? Tem gente que gosta de entrar em mais vezes, em mais casas, quer dizer, e pegar mais branco. Tem gente que entra 6 vezes para buscar. Eu entro 3. Vai do critério de cada um. Quem entra 6 vai pegar muito mais do que eu. Só que quem entra 6 vai estopar muito mais rápido que eu. Então eu prefiro entrar menos para buscar com mais, ser mais certeiro, porém muitas vezes não dá certo porque passa o ponto de entrada, eu perco a oportunidade e eu não consigo mais jogar depois no branco, aí eu tenho que começar a jogar nas cores novamente, porque o branco já passou, mas aí eu levo menos stop. Mas a hora que eu conseguir afinar melhor, estiver jogando um pouco melhor, estiver mais afinado essa entrada, pode ser que eu entre mais vezes. Aí eu vou conseguir melhor. Agora, por exemplo, depois do número 6, o que o número 6 diz pra gente? Vamos ver aqui. O número 6 faz tempo que ele não paga o branco dele. Faz um tempão. O número 6. E o número 6, ele só pagou um branco. Então a gente entra no branco agora. O que vai vir aqui? Vamos ver. Veio o número 9. Não pagou. Beleza, não pagou. Aí a gente está fazendo a entrada técnica dentro do minuto correto, que é próximos dos de baixo, né? Ou pelo menos respeitando os intervalos que estão entre si, e com os números mais ou menos seguindo. Então, por exemplo, 5, 6. O 9 já pagou branco? Vamos ver aqui. Agora, o outro indício, repetiu o número. Então, quando repete o número, a gente sabe que pode estar próximo de pagar um branco. E agora é uma entrada boa. Estamos no minuto correto. Então a gente está no minuto correto, que está perto aqui das colunas que pagam mais branco. A gente pode até olhar aqui por baixo. Então aqui é uma coluna forte de pagar branco. Veio 2 números repetidos. Pode até não ser o número principal para a gente fazer a entrada, o número 9. O número 9 pagou 2 brancos nas últimas 3 horas. Então ele está devendo branco ainda. E tá lá, pagou. A gente entrava e acertava. O que acontece aqui? Acertamos essa entrada. 2 números repetidos. Números que... Deixa eu até mostrar aqui a planilha para vocês, né? Número 9, cadê ele aqui? Ó? Ele pagou um branco nas últimas 6 horas. De 3 a 6 horas. E 2 brancos nas últimas 3 horas. E um branco só no último horário. Então ele é o número que estava precisando pagar branco. Durante o dia ele pagou normal igual aos outros, não estava muito abaixo. Agora estava dentro do esperado. Então a gente já percebeu que esse intervalinho aqui tá bom. Ah, Michel, eu não estou conseguindo fazer essa análise aqui, o que eu faço? Bom, você pode arriscar da seguinte forma. Você pega uma coluna, vê que ela tá forte aqui nesse minuto aqui, e você entra em, vamos por 3 casas, 4 casas, espera repetir o número assim, entra, espera vir uma sequência de surf, quebrar para uma cor, foi o que aconteceu aqui, ó, vou até mostrar aqui, né? Veio uma sequência de surf, quebrou para cor oposta. Aí a gente entra 2 vezes, entra 3 vezes, não fica entrando toda hora não. Entrou 2, 3 vezes, não deu certo, espera de novo. Mas e se nesse intervalo veio branco? Veio, se vier, veio, você espera o próximo, não tem problema.
O que não pode é afobar, né? Querer pegar o negócio pra ontem. Eu passo muito por isso também, às vezes eu venho tentando aqui, por exemplo, eu entro aqui e paro. Aí na próxima casa vem um branco, eu falo, danado, por que não veio uma casinha antes? Aí, quando eu falo pra esperar, é esperar mesmo. Dá uma pausa no que você tá fazendo, vai assistir um vídeo, espera aí uns 10, 15 minutos, espera sair mais um outro branco de novo. Espera passar aquele um que você não pegou, espera passar mais um, aí depois você vem de novo e analisa de novo. Porque às vezes a gente quer entrar muito seguido e não consegue. Então vamos esperar aqui o resultado aqui até essas últimas casas aqui. A última tentativa nossa que poderíamos fazer seria depois desse 10. Não sei se eu faria não, porque aqui já estaria dando 30 minutos de intervalo. A gente tem aqui pagamento com 30 minutos de intervalo, vamos ver. Aqui teve 40 minutos de intervalo. Aqui teve 40, 30 minutos não teve aqui ainda. Então, talvez não seria interessante. Agora daqui pra frente, dessa pedra pra frente, a gente não faz. A gente vai esperar virar um minuto de novo, chegar aqui em cima, perto da pedrinha 5 aqui e tentar buscar por aqui. Aí vai começar a sair pra cá em algum momento. A hora que começar a sair pra cá em algum momento, aí você muda a análise pra cá. E na hora que passar duas linhas sem sair branco, você espera sair pelo menos uns 3 ou 4 brancos para depois você começar a analisar novamente. Então, por exemplo, vamos pegar um pedacinho aqui, ó. Saiu esse monte de branco aqui, aí passou aqui uma linha, 2 linhas, não veio branco. Se passou 2 linhas sem vir branco, esses brancos de baixo já não considera mais para análise. Aí você vai ter que esperar, veio 1, 2, 3, aí você começa a fazer suas análises, 4, aí você começa a fazer suas análises. Então aqui, talvez desse para pegar, não estaria uma coluna muito boa, porque estaria muito tempo sem pagar. Aqui, talvez desse, porque aqui estava uma coluna boa, pode ser que teríamos pego. Teria que ver cada caso, né? Mas até que aqui ficou bom a coluna. Esses daqui a gente percebeu. Esse aqui a gente conseguiu pegar. Esse aqui a gente também ia conseguir pegar. A gente não fez a entrada aqui, mas a gente fez a análise, né? Vamos ver se... Eu vou dar uma pausa no vídeo. Eu vou esperar que ele chegue aqui no minuto 4. Eu solto de novo pra gente ver qual seria o comportamento e se vai ter alguma outra análise pra gente entrar ou não. Aguenta aí que já que a gente volta. E aí, pessoal? Beleza, já voltamos aqui. Passou uma sequencinha xadrez, teve os números repetidos, mas estava fora da coluna que a gente estava olhando em questão, né? Ver essa sequência aqui. Vou até mudar aqui uma sequencinha xadrez e agora ela quebrou. Nesse momento aqui a gente não entra buscando branco ainda não. Por quê? Porque ainda não está na nossa coluna que a gente quer. A gente quer que fique aqui. Dessa segunda pedrinha aqui do minuto 4 aqui até aqui o minuto 7, 8 por aqui. É o local que a gente está com o melhor aproveitamento para buscar branco. Então, se você, por exemplo, estiver jogando nas cores, o que eu faço, né? E eu estiver jogando nesse momento aqui, eu evito jogar, porque eu não cubro no branco, então pode ser branco nesse intervalo aqui. Eu prefiro jogar para cá, que aí a chance de ser branco é um pouco menor, eu consigo fazer uma jogada um pouco de mais qualidade. Beleza, agora veio o número 2. O número 9 foi o último que pagou um branco. O número 2 ele tem pago mais vermelho, né? Ele tem um tempinho já que não paga branco, cadê? Ele não paga branco desde as 8h41. Então faz 3 horas que ele não paga o branco. Então aqui é um provável lugar que a gente entraria buscando branco, sim. Por causa do número 2, a gente vai estar numa possível quebra de padrão e está no minuto correto. Ou então você pode fazer o seguinte, eu vou preferir entrar mais pro fim. Então eu vou esperar chegar mais, por exemplo, aqui, mais pra cá, para eu fazer as minhas entradas. Eu faço menos entrada. Porém, se o branco sair antes de você chegar no seu ponto aqui, você tem que abortar aquela entrada. Por causa que você já perdeu aquela entrada, então não daria para entrar mais. Eu costumo fazer isso. Então, muitas vezes eu vou entrar e o branco sai antes do que eu quero e eu perco o meu ponto de entrada. Então agora, depois do 10 seria um ponto de entrada bom. Por exemplo, aqui pagou 9, aqui é o 10. Eles pagam às vezes em seguida. E já está no ponto certinho de entrada, repetindo o que aconteceu aqui embaixo. Então o 10, se a gente clicar nele aqui, vai ver que faz um tempinho já que ele não paga branco. Nem sei quando foi a última vez que ele pagou branco, mas faz um tempinho. E se eu olhar na planilha, eu vou perceber que na planilha aqui que o 10 fala, não paga branco faz 3 horas. Então aqui é uma entrada para branco. Vai pagar? Não sei. Tomara que pague. Não pagou.
a gente perdeu essa entrada. Então a gente faria mais uma entrada aqui e no máximo mais uma aqui. Como tem esse branco aqui, talvez até aqui. Seria o ponto máximo que a gente poderia entrar. A gente vai ter que ir escolhendo se a gente entra depois do 7 ou não. Eu entraria. Depois do 7 aqui eu entraria, se eu estivesse buscando branco. Lógico, se eu não tivesse sido estopado até então, né? Mas como a gente teria pego aqueles brancos lá atrás, provavelmente a gente já teria batido a meta e já tinha mexido o pé daqui. Não ia estar continuando fazendo a entrada, não. Mas vamos ver agora esse último aqui. Ainda mais que já vem numa sequência longa de brancos. Então pode ser que esteja no momento de acabar essa coluna aqui e começar a recuperação novamente. Mas vamos continuar a análise correta que a gente está fazendo, considerando que a gente estaria entrando. Então vamos considerar que a gente entraria até aqui, mais duas casas depois dessa. Então mais uma casa depois do 10. Mais uma casinha depois do 10. No máximo mais uma. Então no máximo essa depois do 10 e mais uma. Se não viesse nessas duas, a gente teria que parar a operação e esperar o próximo ponto de entrada. E caso não pague nessa linha, a gente vai ficar uma linha inteira sem pagar branca, a gente teria que esperar na outra. Aí na outra a gente teria que fazer no máximo 3 entradas nela, escolher os pontos. Se não pagasse em duas linhas, a gente teria que esperar, porque entra numa recuperação. Mas vamos considerar que a gente fez a entrada aqui e vamos considerar que a gente faça agora depois do 3. Vamos considerar que a gente faça depois do número 3 aqui. Vamos ver o que a gente consegue. Vamos ver se a gente pega um branco ou não. Vai lá. Ih, mas tem bala pra chegar lá não. Veio o número 3 de novo. Número repetido. O indício para buscar branco? Se eu estivesse jogando, eu entraria? Não, porque eu já estaria fora do meu ponto de entrada. Meu ponto de entrada era para vir até aqui. Já é um sinal de entrar, mas eu estou fora do meu ponto de entrada. Que o meu ponto de entrada que eu gosto, nesse momento eu gostaria de entrar é aqui, nesse intervalinho que a gente viu aqui. Então, apesar do número estar pedindo para a gente entrar, mostrando que a gente pode entrar no branco, eu não entraria. Beleza, ele não pagou. Então, o que a gente vai poder fazer aqui? Vai passar mais uma linha aqui, agora sem pagar branco. Provavelmente, vamos ver se esses dois aqui não pagar, vai ter que uma linha inteira que não paga branco. Então a gente teria que esperar essa próxima linha chegar até aqui. A gente vai pegar mais no finalzinho dela aqui no minuto 6 ou 7 que a gente faria as nossas entradas. Caso não pague, aí a gente teria que esperar uma nova análise. Aí a gente ia abortar qualquer operação para buscar branco até sair pelo menos 3 brancos aí no intervalo de 30 minutos. E de preferência nas mesmas colunas ou nos minutos próximos entre si. Senão a gente não entra mais. Por isso que não é todo dia que dá pra ficar buscando branco. Não é todo dia não. Não é todo vídeo que eu gravo buscando branco. Até então eu tava tentando gravar sempre buscando branco, mas eu não tava acertando. Então eu comecei a fazer dessa forma, a assertividade melhorou. Em compensação, não tá tendo oportunidade toda hora. Então agora virou o minuto. No minuto 0 até o minuto 4 a gente não faz entrada. Olha o tantão de espaço aqui, de buraco aqui que não tem branco. Eu não vou achar que eu sou um privilegiado só porque eu entrei na operação a plataforma vai pagar o branco. Não é assim que funciona. Então eu vou fazer uma pausa aqui, eu vou esperar chegar aqui no minuto 5. Na hora que chegar no minuto 5 aqui eu vou chamar vocês de novo aqui pra gente acompanhar o que vai acontecer. Se sair branco nesse intervalo, saiu. A gente não ia entrar mesmo não. Vamos ver? Daqui a pouquinho a gente volta aí. E aí pessoal, estamos aqui chegando no minuto que a gente levou em consideração, né? Que poderíamos fazer as entradas. Porém agora a gente vai considerar no máximo 3 entradas, né? Para estar buscando esse branco em questão. Já está no final do horário, já pagou bastante branco aí, já pagou 7 brancos. Está no fim do horário, fim do dia. No dia de hoje pagou aqui 171 brancos, não é uma coisa muito expressiva em questão de branco, às vezes tem dia que paga mais. No dia de ontem pagou mais de 200, então hoje aqui é um dia de domingo, talvez o dia não pague muito, mas vamos levar a análise agora em consideração. Estamos no ponto de entrada, veio o número 8. O número 8 em questão a gente viu que ele estava um número bom para pagar no dia de hoje e nas últimas horas ele não pagou, de acordo com a planilha que a gente tem ali, né? Então a gente está numa sequência de
veio uma sequência de surf e veio um padrãozinho de xadrez. Esse seria um ponto bom para entrar. Apesar de estar um pouco na linha de baixo, não ter pago branco, seria um ponto bom para fazer a entrada assim. Então, não pagou. Então a gente já descartou uma tentativa. Depois o número 3. O número 3, ele... Como ele tá? Vamos ver. Ele pagou um branco 9,44. Então faz um tempinho que ele não paga. E no dia de hoje ele pagou... Nos últimos horários ele pagou bastante. Então o número 3, sim, a gente entra buscando branco. A segunda tentativa nossa. Vamos ver se ele vai pagar o branco aqui pra gente ou não. O número 14. O número 14 fala do que dele? O número 14 pagou bastante branco nos últimos 3 horas. No dia pagou bastante. É o número que mais pagou branco no dia de hoje. Então, o número 14 está no ponto correto e está quebrando uma sequência de xadrez. Entrando sim. É a nossa última tentativa. Caso não pague, a gente vai parar do mesmo jeito. Vamos ver se vai pagar o branco. Não pagou. Beleza, a gente não acertou nessa última tentativa. Então, na nossa análise, a gente teria acertado 2 e errado esse. Como esse aqui a gente fez uma quantidade de entradas menores, a gente também teria errado aqui embaixo, né? Então, teríamos errado 2 aqui. Essas 2 tentativas que a gente errou aqui anulariam um branco que a gente teria pegado aqui. Então, a gente ficaria no lucro só de 1. Talvez a gente pegaria uns 8x, 9x, 10x no máximo aí de lucro. É dessa forma que eu faço as minhas análises. Então eu vou dar uma recapitulada aqui para todo mundo que não esqueceu, né? Então você vai entrar no site do Tipminer, colocar a coluna fixa, colocar uma quantidade alta aqui, 4.000, 5.000, 3.000, fazer a análise do dia, desde lá de baixo, ver como está se comportando. Depois você vai ver onde estão os buracos, onde não está pagando branco naqueles minutos que você está querendo entrar. Se você viu que tem 2 linhas já, então, por exemplo, aqui é onde começa uma linha. Então, você veio até aqui. Chegou até aqui. Você fez 3 entradas, não pagou. Não é para ir até o fim da linha, não. Porque às vezes o branco está aqui no comecinho. Então, você anda aqui e veio até o próximo branco. Andou mais uma linha. Veio até onde era para ele estar. Mais umas 2 casas depois não pagou o branco, você já para as suas entradas. Então, considerando esse minuto 36. Veio aqui, ó. Até aqui é uma linha. Até o 8 aqui seria 2 linhas. Então a gente faria no máximo 2 entradas aqui depois que encheu a segunda linha. Não ser o branco, a gente para de buscar e espera sair uns 3 brancos agora. Então agora a gente vai ter que esperar sair pelo menos uns 3 brancos, ver que eles estão alinhados na mesma coluna, para depois a gente começar a buscar novamente. Senão a gente não entra. Então o primeiro passo é esse. Se identificar esses buracos que estão aqui onde não está pagando branco, não entra naquele minuto. Identificou que esse aqui está um minuto bom para você, essa janela está boa para você buscar branco, então é o lugar que você vai entrar. Então a gente identificou aqui no comecinho que do minuto 5 até o minuto, acho que era o minuto que a gente começou a entrar, foi por aqui, até o minuto 6, 7 eram os minutos que estavam bons para pagar branco. Então nessa janela aqui que a gente vai entrar, mas a gente não vai fazer entradas a todo momento. Então você vai esperar uma sequência de números repetidos que esteja dentro daquele minuto que você está buscando, ou uma sequência de surf que quebre. No caso aqui ela quebrou para o preto, aqui ela já quebrou direto no branco, onde fica mais difícil da gente acertar. Uma sequência de xadrez, uma sequência de 2-2, um padrão qualquer que a gente conheça que quebre perto daquele minuto que a gente está buscando branco. Ou você joga na quebra naquele minuto, ou você espera quebrar para depois jogar. Eu prefiro esperar quebrar para depois eu jogar. O ruim disso é que muitas vezes a gente perde a oportunidade. Fica um tempão aqui, na hora que chega o negócio acontece e você não tá dentro. Aí você tem que esperar mais 20 minutos, meia hora, e às vezes você não consegue fazer as entradas mais naquele dia. Esse é o contraponto. Mas feito isso, você vai ter uma análise um pouco mais, bem mais afinada da hora de você entrar buscando branco. Aí você vai olhar as cores que estão saindo antes. Então você clica no branco e vai olhar. Aqui está saindo preto, aqui saiu vermelho. Os números, eles tendem a ficar próximo um do outro. Então do 9, que foi o último que pagou branco, se fosse sair em sequência. Agora como já está ficando longe, já vai mudar totalmente, vai ser outra análise. Mas se ele fosse pagar perto aqui, ele seria pagar no 10 aqui, ó. No 8, no 7, são os números próximos do 9. O 11, foi o que aconteceu aqui. A gente viu que o 5 pagou o 5 de novo.
Aqui o 12, o 9. Vamos ver lá mais para baixo um pouquinho, que a gente tem uma sequência aqui, o 11. Aí depois veio o 9, o 14. Agora finalmente saiu um branco aqui, ó, na coluna. Esse branco com certeza a gente não pegaria. Tá num local que faz muito tempo que não paga branco. A gente não ia entrar aqui de jeito nenhum buscando branco, porque não é um minuto que estaria bom. A gente olhou os intervalos ali atrás, então do número 36 até aqui daria 25 minutos. Eu não lembro se a gente considerou que algum deles aqui tinha 25 minutos. Vamos ver, 36 menos 8 dá 27 minutos. Então não entraria, né? Seria 25, então a gente não entraria. Então com 27 minutos a gente pode buscar desse para esse. A gente vai olhando os intervalos entre eles. Mas assim que a gente consegue identificar essas colunas, que são as que estão mais pagando branco, e os números estão repetido, próximo, ou aquele número em questão que a gente olhou na planilha está pagando mais branco, essa planilha aqui que a gente olhou, a gente tem mais possibilidade de buscar. Então, a gente sabe que o número 4, o número 7, o número 13 não é um número que está muito pagando branco hoje, no dia. A gente olha o dia e olha as últimas 12 horas. Então, 4, 7, o 13 não está pagando muito nessas últimas 24 horas, nessas últimas 12 horas também. Então, talvez não seja interessante a gente entrar aqui para 13, para 7, para esses números, porque eles não estão muito bons. A gente tem que pegar os números que estão pagando mais. Agora provavelmente vai começar uma nova análise, vai começar a sair branco de outro jeito e a gente vai ter que refazer toda a análise que a gente fez aqui depois que sair mais dois brancos aqui, torcendo para esses próximos dois serem ou em cima aqui ou logo em seguida aqui. Vamos supor que venham aqui e depois na outra coluna venham aqui. Aí depois em cima desse outro que viesse aqui, por exemplo, desse aqui, a gente já poderia buscar. É dessa forma que eu faço. Eu vou fazer ainda um vídeo entrando nas operações para branco e explicando. Não sei como eu vou fazer isso, porque eu acho muito confuso eu ficar explicando e trocando de tela e entrando nas operações. Mas eu vou tentar fazer isso assim. Mesmo se for para eu fazer com um valor mais baixo, vamos supor, eu vou lá próximo da meta, ou faço com uns valores menorzinhos de R$1,50, só para a gente ir explicando. Aqui, só para recapitular, os números estão repetidos, 4 e 4. O ponto de entrada pode não ser os melhores do mundo, mas o número pede para entrar. Mas a gente sabe que o número 4 no dia de hoje ele não está pagando muito. O 7 também não. Então veio 4, 4 e 7. Aquela hora que eu comentei do número 14, o número 14 em cima dele já pagou um branco. Ó. Então é um falso branco. Esses daqui, então tem um ponto que está chamando branco aqui, mas esse aqui chamou outro 14. Esse daqui, na mesma coluna dele, saiu outro. Esses daqui a gente nem considera porque ele já saiu colado no branco aqui, então já não dá pra gente considerar, né? Esse aqui até dá, mas esse daqui não. Esse 14 aqui, pode ser que vai pagar um branco aqui em cima. 4, 4 e 7, 7. Vamos ver só de curioso agora se vai sair um branco, né? Porque repetiu. Agora é o minuto que a gente tinha olhado que aquela coluna nossa estava boa para entrar. Mas como já passou duas linhas, tinha passado duas linhas sem entrar, a gente tem que esperar sair mais outro branco agora pra gente começar a fazer as entradas. Vamos ver se a gente acertaria, né? Ou não. A gente não estaria entrando, a gente só está olhando a análise agora. Então veio o número 6. Eu vou esperar esse surf quebrar. É muito bacana quando acontece assim, vem um branco, aí depois vem uma sequência de surf em seguida, de qualquer cor. E depois ela quebra. Então vem os 6 números da mesma cor. Depois quebra, aí você fazer duas entradas é bacana. Vamos esperar essa daqui quebrar. Depois que ela quebrar pro preto, a gente vai considerar que é mais duas entradas para buscar o branco. Ou ela vai quebrar no branco. Quebrou no branco. Essa daí é uma entrada um pouco mais difícil de a gente pegar. Talvez quem estivesse buscando aqui na mesma coluna na terceira linha, que é um pouco mais arriscado, né? Então já estaria uma, duas, daí ainda buscando a terceira linha, mas já saiu um branco aqui, né? Então beleza. Poderia ter pego. Então se a gente considerar que aqui pagou um 5, o 5 pagou um branco, o 5 pagou um branco, um 8 pagou um branco, o 6 pagou um branco, o 7 não quis pagar. Mas a gente teve aqui, eu vou mostrar aqui, a gente teve aqui os dois 4 repetindo e os dois 7 repetindo. Que esse sim é um forte ponto de entrada. Os números se repetindo perto do minuto em questão é um bom indício. E logo depois já vem o 14, né?
Agora esse 14 aqui já não pode considerar para puxar branco, porque já tem um branco aqui. Talvez esse 14 aqui, mas não esse. Mas já não é assunto em questão para a gente continuar aqui, né? Porque a gente já, eu acredito que já ficou bem claro. Caso não tenha ficado claro aí, é só comentar de novo, perguntar qual parte que não entendeu, a gente explica novamente e no decorrer dos outros vídeos eu vou tentando dar mais explicações aí para ficar claro para todo mundo aí e a gente fazer as entradas um pouco mais assertivas, né? Você tendo mais probabilidade, você pode entrar com uma mão um pouquinho maior, não muito exagerada, mas com uma mão um pouquinho maior, com uma, duas entradas, você bate a meta. Eu vou só esperar essa linha terminar aqui pra gente ver se vai acontecer alguma coisa aqui no fim. Eu acho que vou esperar só mais uma casinha, só vou esperar até o final e a gente já encerra o vídeo. Então vou esperar mais um depois desse número 6 pra ver se vai repetir o número 6. Vai que repete o número 6, paga 2 vezes o número 6 aí. Vamos ver como vai vir. Veio o número 9. O número 9 é o número posterior a esse daqui, do 8 aqui. O número 9 ele é um número bom para pagar branco no dia de hoje. Não digo todos os dias. Então o número 9 ele pode pagar um branco, ele pode até pagar um preto, pegando o espelhamento daqui. Vamos supor que ele paga um preto e seja um outro número 9, por exemplo, aí pode entrar buscando branco. O que eu acho um pouco complicado, olha que bacana, deu certo. Considerando esse daqui, queria pagar logo depois. E considerando um minuto em questão, que a gente está ali na última janela aqui. Então, agora com esses 3 números aqui, que saíram branco agora, a gente já pode começar a fazer outras entradas. Essa coluna aqui, a gente ainda se mostra pra gente que tá forte para pagar. Ela tá começando a se espaçar agora. Ela ficou bem fechadinha aqui e foi vindo mais para cá, mais para direita. Ó. Então os números estão vindo mais para cá, esses aqui estão vindo mais para cá. Então eu posso acreditar que essa tendência vai se continuar. Então que em cima desse número aqui para cá vai vir um branco aqui, então aqui para cá vai vir um branco por aqui, que aqui vai vir para cá um branco mais pro fim aqui, na linha de cima. E a gente variando os números, a gente já tá um 8, um 9, o 6 e o 5. Então o que eu vou fazer? Se eu fosse entrar agora buscando branco, eu ia entrar, apesar que o 7 não tá bom hoje para pagar branco, então eu teria que ser o 7, né? Então não vou entrar no 7. Qual que é o próximo número vermelho que a gente teria para entrar? O 4. O 4 também não tá bom. Então pro vermelho seria um pouco mais difícil entrar buscando branco. Então eu teria que entrar no 10, no 11, que é os números em sequência aqui já, dentro daquele minuto em questão. Bom pessoal, então eu vou encerrar o vídeo por aqui, já ficou bem longo, quase 1 hora de vídeo aí, nossa, nem eu tô aguentando mais. Vai ser dureza pra vocês assistirem esse vídeo, porque vai dar maior sono, mas esses vídeos, essas análises aqui, elas têm me ajudado bastante, eu tô conseguindo fazer acertar muito branco assim, que tá me dando bater a meta mesmo, sabe? Então vale a pena você se dedicar e pôr tempo nisso e entender, porque vai ter resultado. Eu fazia antes de entrar 10, 15 casas depois que saísse um branco. Então, vamos supor, aparece um branco aqui, eu entrava 5, 10 casas. Quando tá desse jeito aqui é bacana, mas e quando eu pego esse branco aqui e dava mais que 15 casas, eu não pegava. Aí eu saía esse aqui eu pegava, mas esse aqui pagava o loss desse. Aí eu tentava de novo, não pegava. Então não tava tendo sustentabilidade. Então foi uma coisa que eu quis mudar e tá me ajudando. Se alguém souber de alguma outra coisa aí, quiser compartilhar comigo também, eu vou fazer análise, vou fazer os estudos e vou trazer o resultado aqui pra gente. E é isso aí. Bom, sucesso pra todo mundo aí. Abraço a todos e até a próxima aí. Valeu!